a metodologia é, primeiro que tudo, você ver em que signo está a cúspide da casa. Então, podem ir anotando, ver em que signo está a cúspide da casa, que vai falar o modo de ser que rege na casa. O segundo ponto é você ver a situação do regente do signo. Porque, por exemplo, ela tem a casa um que começa a 26 graus de Sagitário. Então, a casa um dela é regida pelo modo de ser de Sagitário. Que no caso especial dela tem uma particularidade grande, como nós já vimos, é que esse grau do Sagitário dela está no centro da galáxia. Então, isso já, nós vimos isso, não? Que ela nasceu, aí se, quando ela nasceu olhando para o leste, o nascer, para o nascer do leste, lá na direção do leste está o centro da galáxia. Então, e aí isso dá uma força especial para esse ascendente, que tem a ver com esse caráter também diferenciado da personalidade da Noma, que não deve ser, como é lógico, uma pessoa comum ou normal. Não? Ela tem a vibração do centro da galáxia, que é para todos nós um mistério. Eu estou vendo as pessoas com ativação do centro da galáxia já faz uns 10 anos. Isso é um ponto que a maioria dos astrólogos não vê. Mas eu tenho visto que na prática todas as pessoas que têm o ascendente, o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, no centro da galáxia sempre tem uma características diferenciadas, tem uma relação com o poder também muito diferenciado, porque o centro da galáxia é o centro das estrelas. O Eu tenho Sol, notado. o Sol é o centro dos planetas. O centro da galáxia é o centro das estrelas. Então, ela é como se fosse o rei dos reis, não? O deus dos deuses. Então, toda a pessoa com o centro da galáxia ativado, ela tem uma ideia de poder diferente. Já me aconteceu uma vez, faz 13 anos exatamente, então faz mais de 10 anos que eu estou vendo isso no centro da galáxia. Eu fiz um grupo em Curitiba, onde quase todo mundo tinha o centro da galáxia ativado. Ai, que legal. E aí veio um menino de uns 10 anos, 9 anos, com uma coroa pintada de preto. Então, também é importante, como é lógico, se tiver algum planeta nessa, nesse grau do ascendente, ele vai ser muito significativo. E a Noma tem o Saturno a 21 graus, mas como a margem na orbe para ser considerado do ascendente 5 graus, nós temos o Saturno dela no, sendo considerado no ascendente. Não? Então, ela não só tem a cúspide da casa um no centro da galáxia, sino que também tem o planeta Saturno, que também é representado pelo preto, e hoje ele está com uma camisa preta. E está com uma camisa preta? Não. Tô. Olha, que casualidade. Então, aí, então, a primeira coisa é o signo de Sagitário. O ascendente em Sagitário eu adoro particularmente porque são pessoas que carregam em si, como uma afinação de todo o mapa dela, a vibração desse modo de ser. Então, são pessoas positivas, otimistas,
que vão em frente, que sempre têm uma visão positiva das coisas. Só que esse Sagitário dela está modulado pelo centro da galáxia. Então, já isso vai dar um matiz diferente desse tipo de positividade dela. Não? Que teríamos que... Saturno também. E aí, a seguir, nós temos Saturnão lá, que vai mudar todas as questões. Então, ela é uma pessoa otimista, mas ao mesmo tempo realista, responsável, que o seu primeiro movimento é a responsabilidade, não? É ter em conta, você se sente uma pessoa responsável, Norma, Muito. exigente, rigorosa. Ela, por Sim. exemplo, ela faz o exercício dela, ela fica se vigiando. Ela, por exemplo, foi a primeira pessoa que respondeu. Todo mundo, eu sei que as outras pessoas viram. Você viram que tinha essa proposta de que primeiro respondesse iba a ser interpretado, ninguém viu. Eu vi. Então, é uma pessoa ligada, responsável, positiva. Agora, passo a seguir é ver a situação do regente de Sagitário. Porque, segundo a situação do regente de Sagitário, ele vai modular o modo de se expressar esse Sagitário e vai ter que contracenar também com o centro da galáxia e com Saturno. E ela tem um Júpiter, graças a Deus, em Libra, junto com o nodo norte e em sextil com o ascendente. Tá? Então, Júpiter em Libra, que é o que abre nela? Abre a visão de ter em conta o outro. Então, ainda que ela é uma pessoa que tem Sagitário forte em geral, como o Sagitário ele tem a ver com visão do mundo e com ideologia, são pessoas também que têm uma militância. Não? Só que ela tem essa militância regida pelo centro da galáxia e por Saturno. Então, já é uma militância que, vamos falar assim, seria meio a favor da democracia, não? O poder para tudo, contra as ditaduras do Sol, irresponsável. Mas aí o Júpiter em Libra já traz a diplomacia também. Então, ao mesmo tempo que a Norma é essa pessoa forte que nós sabemos, ela também dá para sentir que é uma pessoa que tem abertura, que dá para dialogar com ela, que ela ainda que tenha as suas visões, tenha as suas opiniões muito definidas, ela escuta, não? Por exemplo, agora mesmo, nessa questão do Sol em Áries, ou esse toque que eu dei sobre Gêmeos, ela viu isso sem se ofender, sem fazer ela escutou, não escutou? Ela tem humildade para escutar. Então, isso é uma qualidade de Júpiter, em Libra. Eu sou a favor do diálogo. Eu sou a favor do entendimento das diferenças. Você sente isso, Norma? Sinto. Não? E não Porque só isso. quando a pessoa fala, eu não levo aquilo como uma ofensa, porque aquilo não é meu, entendeu? É Leva feito Exato. do tudo pessoal. outro. Então eu não entro nessa energia mais. Aprendi, né? Aprendeu, Aprendi, né? aprendeu. E esse Júpiter é um Júpiter que ele está em Libra e na casa 11, que é a casa que tem a ver com os amigos, com os grupos. Você tem muitos amigos, Norma? Você tem, Ah, agora está bem selecionado. está bem Diminuiu. selecionado, mas Eu em geral, gosto de estar com as pessoas, adoro, mas agora está
pouco complicado, porque a comunicação está dando meio que ruído, não estão me compreendendo, então eu estou no meu canto, porque cada um tem o seu tempo, né? Exatamente. Mas ela tem sim, você tem alguns amigos generosos, gente Sim, boas, que gostam de sim, ajudar as pessoas. sim, poucos, mas tenho, porque a Tem. conexão é rápida. Eu estou agora bem assim. Tem que ter a conexão, porque senão você fica falando ao vento e a pessoa não te compreende, ela não está ali ainda. Então, eu me coloco, como eu já vejo isso, eu já me coloco no meu canto, assim, entendeu? E deixo. Não adianta eu falar coisas que não estão compreendendo. Eu não estou tentando Exatamente. fazer mais a cabeça de ninguém, cada um que tem seu tempo, né? Muito bem. Então, o Júpiter dela, além de estar em Libra, dinamizar a casa 11 dentro da potencialização do nodo norte, que vocês sabem que quando um planeta está junto do nodo norte, isso significa que é um planeta muito importante dentro da hierarquia dos planetas na vida da pessoa e é um planeta que vai ficando mais forte com o tempo. Não? O Hector, só um parênteses. Para É, variar, eu não estou vendo. Júpiter, você falou na casa 11. Eu achei que ele estivesse na casa 10. É porque ele está bem junto aqui, a cúspide, é isso? você tem que se lembrar que existe uma regrinha que diz que quando um planeta está até 5 graus da cúspide Ah, da tá. outra, já ele pertence a essa outra casa. Ah, tá. Você já tinha falado sobre isso, agora eu entendi. Certo? É o Então, seguinte, não, e tem outro aspecto muito importante. E esto é uma coisa que eu tenho visto que funciona muito na astrologia, que um aspecto bom de Júpiter com o ascendente é uma pessoa que tem uma saúde protegida. Ela pode, por Ah, exemplo, isso eu tenho. Ah, mas eu tenho. Bota a saúde. Já tentaram 3 vezes, não consegui. não consegui. É um aspecto muito importante. E não só isso, sino que é uma pessoa que tem ajuda, por exemplo, ela é a primeira pessoa que está sendo lida uma, o mapa dela. Ela, se você se lembra, no começo do curso também eu peguei o mapa dela de exemplo. Só que ela nem sabia que era o mapa dela. Eu não falei que era o mapa dela. Estamos falando do mapa dela e ela não estava sabendo. Se algum se lembra disso, era o mapa já tem familiaridade com essa coisa do ascendente estar no centro da galáxia e tal. Então, é uma pessoa que tem sorte, que tem facilitações. Então, isso já dá vários toques importantes. Por exemplo, a casa 11 pode ser uma casa que seja favorável para ela, por exemplo, ganhar dinheiro ou trabalhar. É decir, que é uma casa onde ela vai ter facilitações, onde ela vai ter proteção, onde ela vai ter pessoas que sentem a positividade dela e, portanto, vão a querer estar junto dela. Então, uma casa que você pode tirar dinheiro dela. Não? Então, ela pode ter algum tipo de trabalho que tenha a ver com grupos. Não? Então, ele é o tipo de pessoa que poderia ter, por exemplo, ganhar dinheiro na internet agora, tendo uma plataforma onde ela vende alguma coisa especial. Ela pode até ficar milionária. E cheguei. Só você, Hector, para me fazer rir. Não, porque, meu, quando você descobre a tua facilidade, quando você. Isto aqui teria, tipo, uma interpretação vocacional, não sei como chamar isso aí, de orientação de trabalho, não? Fui E chamada para um curso para fazer terapia, né? Me chamaram, né, para eu
trabalhar como terapeuta. Terapeuta, ela pode trabalhar tanto como terapeuta individual, que porque tem a casa 7, a casa 8 forte, como terapeuta do grupo. Não? Ela tem as duas coisas. Você ganha dinheiro com quê? Agora não ganho dinheiro com nada, porque agora eu estou estudando. O Não, dinheiro mas que eu tenho antes, é de antes você, aposentadoria. antes você ganhava dinheiro com quê? Eu trabalhava, né? Eu trabalhei na minha área de direito, só que Você, ali estava complicado para mim, porque tinha muita discórdia, muita briga, e eu não consigo ficar numa mas, energia mas você trabalhava fazendo o quê? Então, eu trabalhava como advogada. Mas individual, batalhando por causa. Pegava processo, sim, mas ali era uma coisa que. Depois eu fui trabalhar com meu filho, e eu me dou muito bem com meu filho, e a gente trabalhava com. Que ele fez gastronomia, e a gente montou um esquema de trabalho de doces, bolos, tortas, pães naturais, e a coisa estava indo muito bem. E a gente já estava. Eu ia montar uma loja, e ele olhou para mim e disse que ele queria ir embora do país. Ah, tá. E qual é que era a tua função no Eu trabalho? trabalhava com ele, eu trabalhava fazendo os bolos, os doces, era muita loucura. A gente trabalhava muito nessa época, então acho que eu não ia poder estar fazendo aula, porque tinha muitas encomendas de ovo de Páscoa. A gente trabalhava. Minha casa cheirava doce, era um espetáculo. É assim, que tem uma tendência, em geral, de prosperidade. Sempre que Tem, porque Júpiter, eu. sempre que Tem. Júpiter ele está bem posicionado, é uma pessoa que é como se ela tivesse aqui um letreiro na frente que fala filha de Deus, abre o caminho para ela, não? Então, uma filha de Deus responsável e poderosa. Então, já é uma boa se associar com a norma. Então, Só- vamos embora, mulherada. Vamos associar, vamos ganhar. Vamos todos nós, que eu gosto de compartilhar, isso eu gosto. Eu Aí, já gosto muito. entrando na carona do Júpiter, nós temos também o Netuno lá, que vai chamar também um grupo, vai definir um pouco um nicho que poderia ser favorável para ela. Então, o nicho favorável para ela são artistas, pessoas espiritualistas, psicólogos, pessoas que trabalham com a energia de Netuno. Então, aí você vai encaixando um montão de coisas, não? Isso nós estamos falando agora do regente do ascendente. Isso é uma coisa que é importante. Existem outros tipos de regência, nós vamos estudar isso em outro momento. Mas, sem lugar a dúvidas, essa regência que foi criada por Ptolomeu, ela funciona. Depois, em outro momento, eu explico como é que Ptolomeu chegou a essa regência aí. Eu trabalho com vários tipos de regências, mas, sem lugar a dúvida, para você ter uma interpretação mundana, essa regência de Ptolomeu funciona. Então, faça questão de conhecer muito bem o regente do seu ascendente. Quem viu a minha peça, eu dediquei um montão, várias folhas para falar do regente do meu ascendente, que é Saturno, não? Para eu poder me entender. Todos você conhece muito bem o regente do seu ascendente, só essa informação. Você, Lilian, trabalha bem com o teu regente e teu ascendente? Tati, Clécia, Sandra. É decir, o regente do ascendente é um cara que tem muito poder no mapa. Né? Então é super importante valorizar a situação astrológica do regente. Bom, aí já você viu a cúspide, o sino da cúspide, a situação do regente e os planetas que você tem na casa. Não?
A seguir, uma camada maior de interpretação é você vê os aspectos ao ascendente. E nós falamos daquele método de que como o ascendente está a 26 graus, você sublinha o grau 26 de todos os signos. Não? Você se lembra dessa regrinha que nós Não. fizemos? Então, por exemplo, aqui o 26 de Capricórnio, o 26 de Peixe, o 26 de Áries. Por que fazemos isso? De uma maneira fácil. Porque todos os planetas que estiverem nessa linha ou perto dela vão influenciar no ascendente. Porque todos os aspectos maiores sempre são múltiplos de 30. Então, o sextil é 60 graus, a quadratura é 90, o trígono é 120, o quincúncio é 150, a oposição é 180. Então, todos são múltiplos de 30. Então, aí nós vemos, e também esses pontos assinalados no mapa, também vão falar dos trânsitos planetários quando estiverem nesses pontos, vão ativar o ascendente. Por exemplo, agora a Sandra, que pegou uma coisa do quadril, pode ser interessante ver se não tem algum planeta no céu que está fazendo aspecto com o ascendente dela. Não? E o ascendente, ele também tem a ver com o corpo. Eu acho que o ascendente tem a ver mais com o corpo que a casa 6 e a casa 12. Não? Porque a casa 6 ela tem a ver com o corpo. Alguém sabe por quê? A casa 6 está relacionada com o corpo, com as chamadas enfermedades. Hein? No meu entendimento, como casa de Virgem, tem tudo a ver com esses ciclos internos nossos, com os ritmos internos, né? Ter o tempo das coisas para fazer, realizar dentro do tempo certo, hora para fazer as coisas, né? Quando a gente está muito no automático, a gente não respeita os nossos ciclos internos e aí adoece. Mas Isso deve aí. ter. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Essa mesma ideia começou bem. Mas é simplesmente porque a casa seja a casa das rotinas. Não? Então, aquilo que, por exemplo, se você toma Coca-Cola um dia, tudo bem. Mas se você toma todo dia, aí é que vai afetar. Então, a casa 6, por ser uma casa da rotina, toda rotina que você tenha negativa vai te provocar uma enfermidade. Então, você sempre saiba, você tem qualquer tipo de enfermidade, você saiba que tem alguma coisa na sua rotina que é a responsável por essa enfermidade que você tem. Tá? Posso fazer uma pergunta relacionada a isso que você falou? Pô, Eu posso considerar, Hector, a minha casa 6 abre em Capricórnio a 9. Esse 9, o meu ascendente abre a 6, de Leão. Considero isso ou é muito 3 graus de diferença? Também é quincúncio, né? Não dá. 3, 6, 9, 12. Não. bom, Deixa. então, deixa tranquilo. Obrigada. Casa 6, então, a casa da rotina e, por isso, a casa das enfermidades, como é que te fala? Das enfermidades transitórias e tal. E, portanto, quando você tem alguma enfermidade, você tem que ver a sua rotina, especialmente a alimentação. Não? E tem alguma coisa que você come errado e o corpo vai estourar nessa repetição. Então, já isso fica uma dica importante. Se você tem uma postura errada um dia, por exemplo, você faz assim só um dia, tudo bem. Mas se você está assim com a cabeça pendurada todo dia,
você vai criar não sei como é que se chama isso aí, na coluna. Por isso eu, ó, estou com cadeira de madeira, sempre direitinho, e aqui o velhinho está tudo sarado, né? Porque tem que se cuidar, né? Se você, por exemplo, coisas bobas, um virginiano presta muita atenção, seus sapatos. Você cuida essa coisa de andar com sapatos velhos. Meu, você destrói sua coluna, você não presta atenção como você caminha, como você se para. Por exemplo, você para com o joelho para trás, meu, você já está fudendo o seu joelho, porque todo dia faz a mesma coisa. E então você vai estourando o seu corpo através da alimentação e através das posturas, que é super importante, como você caminha, como você se senta, como você dorme, né? Então tem que prestar atenção nessas coisas, no, na tua maneira de você viver cotidianamente está a origem, vamos falar assim, de 70% dos males do teu corpo. Então tem que prestar uma atenção clara. Ah, eu estou com problema na coluna. Meu, mas olha como você dorme, como você se senta, como você fica em pé, como você faz várias coisas, né? O ascendente tem a ver com o corpo também, porque o ascendente ele é uma afinação de todo o mapa. Então, todo o mapa tem que seguir a diretriz do ascendente. Por isso, às vezes, fala, não, a forma que você se apresenta ao mundo. Eu acho que isso nunca me falou muito claramente, essa frase que todos os astrólogos falam. Mas eu falaria que não é a forma que você se apresenta ao mundo, mas que é uma forma que ela é dominante em tudo o que você faz, na verdade, não? E acontece já desde o nascimento. Então, por exemplo, desde o nascimento, você nasceu parto normal ou foi cesárea? Não, Normal. Eu e normal. mais uma. Eu e mais uma. Tinha Ah, mais uma. você é a gêmea, não? Aham. Agora, então, já ser gêmeo já tem algum fator de trabalho, alguma coisa, porque ela tem proteção, sem lugar a dúvidas, mas tem esse Saturno e esse centro da galáxia que, de alguma maneira, deve ter se apresentado no nascimento dela, ali, não? Então, tudo o que ela começa sempre tem essa influência do centro da galáxia e de Saturno, não? Regulando, trazendo responsabilidade. E tem que ver que Saturno e Júpiter são opostos. Pudiéramos falar assim em relação a comportamento. Júpiter, ele vai, ele amplia, ele protege e Saturno restringe, limita. Então, ela tem dentro dela uma esquizofrenia. Uma parte que é exagerar, porque isso é mais na juventude dela e tal, e outra parte que está censurando. E ela, como por exemplo, ela tem uma irmã gêmea, ela deve se ter dividido os comportamentos aí. Quem você acha que é mais responsável, você ou tua irmã? Não Não. sei. Como é mais responsável, Esse irmã, cada um como é cuida de... do seu mundo, né? Ela tem responsabilidades. Ela faz o quê, a tua irmã? A minha irmã, atualmente, nada. Ela é casada lá, não faz nada assim. Não faz nada. Quer dizer, ela não trabalha. Não Ela não estuda. trabalha. Nunca trabalhou? Já trabalhou, sim, mas ela é bem diferente. Apesar de sermos gêmeas univitelinas, somos bem diferentes a personalidade. Não, sempre os geminianos, os gêmeos são diferentes. Porque esse é um dos pontos polêmicos da astrologia. Ah, e por que os gêmeos são tão diferentes se nasceram no mesmo dia? Porque um, por exemplo, aqui no caso do ascendente, um vai pegar
mais o lado saturnino, e a outra vai pegar mais o lado jupiteriano. Então, uma parte mais positiva, mais alto astral, vamos em frente, e a outra é mais conservadora, mais medrosa. Sim. Isso ela é, mais conservadora, mais medrosa, mais na dela. É isso Então, mesmo. ela pegou mais Saturno, você pegou mais Júpiter. Ah, tá. Vai, Isso ela vai, é. vão se diferenciando aí. Ô, Hector, você viu que tem sextil no mapa da Norma direto, no mesmo grau Saturno e Júpiter? No mesmo grau, exatamente. Uau! Ela tem várias coisas no mesmo grau. Esse assinalamento é importante, porque quando um aspecto está exato, ele tem a força, vamos falar assim, quase que 100%. Não? Quando não é exato, já ele está nos 50%. Então, quando ele é exato, ele é muito importante. Não? E olha que interessante que o minuto é 45 em um e o outro é 54. É simétrico, né? 54. Ué, Então, fala. essa questão dos gêmeos, eu já vi que o primeiro que nasce é solar e o segundo é lunar. Você já viu isso? É uma interpretação lógica, é decir, primeiro solar porque, como se chama, é masculino, vai em frente, tal, e o outro lunar porque, como nasceu segundo, então, vai, nasce logo você, não enche o saco. Mas nessa interpretação. E você Então, sabe, Norma? isso que a Cassandra estava falando desse sextil exato é muito importante. Então, quer dizer que, de certa forma, ela consiga um equilíbrio, essa coisa de se expandir e ser responsável, não? Eles estão ligados muito, de maneira muito harmoniosa. Então, ainda que eles são contrários, nos seus efeitos existe uma colaboração nela. Então, quer dizer que, por exemplo, a censura que ela pode receber por um exagero sempre tem uma proteção. Alguém lhe avisa, oh, não, mas está exagerando, dá um pá. Ou ela faz alguma coisa e tem um perdão, tem uma compreensão. E aproveitando também, falar que eu não sei porquê, mas os aspectos de Júpiter e Saturno são super importantes. Eles são diferenciados. Não? Até ponto que, por exemplo, a conjunção de Júpiter e Saturno cria personalidades diferenciadas. Em geral, são pessoas que têm uma participação social importante, têm responsabilidades, dá uma característica de liderança e tal. Então, sempre é muito bom você estudar a relação no seu mapa de Júpiter e Saturno. Ele vai te falar muitas coisas. Então, nós vendo os planetas que estão nos graus, ou perto dos graus 26, nós temos aqui já Quirón, em um aspecto de sextil. Os graus, cadê o Nicolini? Isso aí. Ele foi levar a irmã dele no hospital. Ah, caralho. Besito para a irmã dele. Não tem mais ninguém esperando aí, não? Deixa eu ver, não. Sextil é também muito bom. É um Quirón em aquário, quer dizer que as feridas delas têm a ver com a ação social dela em vidas passadas. Nós vemos que a Norma tem Lua, Urano também, uma Lua em Leão, é decir, que já tem uma vivência muito grande. Se diz que o local onde você tem a Lua
é um local que você já vivenciou muito em vidas passadas. Então, uma pessoa que tem uma lua em Leão, com um Quirón em Aquário, já você fala, ela foi rainha, ela foi a princesa, não era a princesa lá na Galáctica, da princesa dos extraterrestres, uma rainha extraterrestre. Habitualmente, todas as pessoas que têm uma lua em leão, ela tem essa experiência com o poder. Agora, no caso dela, é uma lua em leão, na casa 8. Então, ela é submetida também aos mistérios, é uma rainha do oculto. Então, ela é uma princesa de Sabá, uma bruxa poderosa, alguma coisa assim. E ligada a Urano, que também que referencia a galáxia, não? Lembram sempre que Urano é o deus galáctico, é o deus da nova era, é o deus da revolução, das mudanças. Pô, a Então, norma libera karma. hein? A norma libera karma. Urano está depois de Saturno, junto com a Lua, que mexe com o passado. A norma é maior. Se você focar. E no signo da vida, não? No signo da vida, ainda que não, a casa 8 dela está no signo de Caranguejo, não? Está regida por Caranguejo, então, e a Lua na casa 8, então, aqui já está falando várias dicas interessantes na interpretação, então, aqui você poderia ver uma lida de mulheres, tá? Ou, por exemplo, no plano dos negócios dela, o grande barato é montar um negócio que trabalhe com mulheres. E aqui vai depender muito, por exemplo, no plano terapêutico, também está dando uma dica importante, que a terapia fundamental dela tem que estar ligada na mãe dela. Eu já vejo a norma como uma consteladora familiar. Pode ser uma consteladora familiar, focando as mulheres. Em geral, é bom focar com as mulheres, não? Bom, aí nós vemos o Quirón com um bom aspecto com esse ascendente, e nós Hector, vamos, só um parênteses. Por que que você falou relação à mãe? porque a Lua é a mãe. A Lua, Ah, tá. a Lua corresponde à mãe, à família e às mulheres, na Tá. relação, não? Então, a Lua na 8 já fala sempre quem participa dos medos dela, ela vai buscar proteção na mãe. Ah, A tá. mãe é uma figura muito importante. Tua mãe é viva ou morta? Não. Morreu comigo. Comigo, Morreu, do meu lado. É, morreu do meu lado. Então era super importante mesmo. muito. Uma coisa que foi um pedido. Impressionante, né? Ela veio para mim e eu cuidei dela e ela foi do meu lado. Isso é um fator muito interessante, porque, por exemplo, eu, que sou também na casa 8, mas ainda mais relacionado com Plutão, meu pai morreu nos meus braços. Eu carregando ele, levando ele da sala para o quarto. E eu estava no Brasil. Aí, de uma terapia primal, saquei o meu pai, peguei o avião na mesma semana e fui para Cuba. Ele morreu 4 meses depois. Meu irmão estava em Estados Unidos, minha irmã estava na casa, mas não estava acompanhando. Então, isso é muito interessante. E a Lua da norma faz um trígono com a Lilith na 4. Olha lá. Hum. Trígono quase exato. Então, nós vamos indo para. Ó, aqui já tem outra, uma Vênus a 22 graus, está fazendo um quincúncio com esse ascendente Sagitário.
é uma Vênus que Mas rege a casa 6, por exemplo, aí tem uma coisa interessante, ela trabalhou com comida, né? Então está dando importante em possibilidades de trabalhos que ela tem, não? Que é trabalhar com Vênus. Então ela trabalha com mulheres e trabalha com Vênus, para deixar essas mulheres bonitas, gostosas, na linha. Então ela poderia também trabalhar com beleza, com embelezamento, com joias. Por exemplo, joias, cara, não, mas mete-lhe um negócio de joias. Mete-lhe, porque tu vai ver aí que o dinheiro vai chegar, né? Tomara, que Deus abençoe você, Hector, com É, as suas palavras. Que não, eu vou tá querer, eu não vou, tá além da bênção de Deus, vou querer uma porcentagem aí, tá? lógico, lógico, todos nós, aí eu ganhando, todos ganham. Mas uma Vênus na casa 6, que é o que é? Uma pessoa que tem uma casa gostosa, que tem roupas gostosas, que tem comida, que sabe o valor das coisas. Poderia ser também uma pessoa que cante, se desenvolver a voz e tal, tem uma potencialidade para cantar. Também é uma pessoa gostosa também, não, como mulher, ela deve ter um beijo gostoso, né? Não, você, do teu beijo é nos segredos. Tem segredos. Mas Segredos. eu adoro a observação da casa 6, porque a casa é o teu cotidiano, que é o que rege no teu cotidiano, não? Então, por exemplo, a irmã dela já é dedicada à la casa, não? Lar, ao, ao acolhimento do marido, da É, família, é. das coisas. Então, essa Vênus em touro, na casa 6, ela também determina muitas coisas, né? Aí nós continuamos indo para. E nós terminamos mesmo com o Júpiter em sextil, não? Então, um dos aspectos mais importantes nós temos em relação ao ascendente dela, a conciliação do quincúncio com a Vênus em touro, porque o aspecto de quincúncio, eu particularmente incluo o quincúncio nos aspectos maiores, eu adoro. Lo único que eu ainda não cheguei a uma conclusão de se é quincúncio ou quincunce ou quincôncio. Meu, essa palavra nunca ficou clara para mim como é que se fala isso em português e em espanhol. Por agora eu falo quincôncio. Quincôncio. Explica isso para mim, Hector, É um quincúncio. aspecto de 150 graus, então ele é um aspecto tenso, porque Sagitário é fogo, então vai, esto, aquilo outro, e touro fica na real, olha na real, alegria, né? Então, por exemplo, é a pessoa que fica limpando a casa, querendo ser, aí de repente, deixa tudo e vai embora a caminhar, não fica com paciência para fazer tudo o que tem que fazer, que a Vênus em touro gostaria. Então, é um aspecto de tensão. Ah, Né? tá. Tem isso mesmo. Tem, tem, tem. E em termos de corpo físico, por exemplo, poderia trazer questões de rins e questões de pele, que são, são as coisas relacionadas com a Vênus. ¿No? Y también todo un espíritu crítico em relação a sexo e relacionamento. Então, aqui tem uma tensão que tem que ser estudada, não? Entre a Vênus e Saturno e ascendente Sagitário, né? Mas, Ô, eh, Hector, posso perguntar uma coisa para você?
E poderia ser uma saída para a Norma fazer muita coisa não, fazer alguma terapia corporal para ajudar a liberar essa Vênus-Saturno, Com certeza, né? com certeza. Massagem. Com certeza. Ela tem que trabalhar a terapia de Vênus e do signo de Touro, não? Porque, por exemplo, Saturno, já propriamente no ascendente, em quincúncio com a Vênus, pode ser que ela não se sinta tão bonita como ela é, por exemplo, ou não se sinta tão gostosa como ela é. Você Às se vezes, sente gostosa, Norma? Não, não. Fica muito autocrítica. Então, ela tem que conciliar essa mesma onda. O Saturno no ascendente, assim como o ascendente Capricórnio, tem um espírito muito autocrítico consigo mesmo. Em geral, a maioria das pessoas não se sentem tão bonitas como elas são, se sentem inseguras, sexualmente sentem muita insegurança e tal. É uma coisa que tem que conquistar com o tempo. E eu conheço já muitas pessoas que depois que tem 50, 60 anos, falam, puta que pariu, eu poderia ter explorado melhor a minha beleza e minha gostosura, mas você acredita que eu, quando era jovem, achava que eu não era bonito, que eu não era atrativo, que eu não era... Então perdeu a bola, agora fica para a outra vida, né? Ou começa a aproveitar na idade madura desses dons, né? Então, aí, no geral, esta seria a interpretação da casa um dela. Então, essa é a interpretação da casa um que está faltando só como uma complementação da interpretação da casa um, a interpretação do regente da casa um, que é o mesmo regente do signo de Áries, que é Marte. E ela tem Marte em Áries. Então, quer dizer que é um Marte que está potencializado, um Marte muito forte, e esse Marte está em conjunção com Eris. Conjunção exata de graus. Isso é. vai dar uma diferença. Então, qual é que é a característica do Marte conjunção Eris? Eu discordo. Não. Então, já ela, quando criança, adolescente e tal, imagina ela e a irmã, as duas Marte. Nossa, não, imagina ela e os irmãos. Eu discordava de tudo. De Eu tudo. dizia, não é nada disso, está tudo errado. Meu amigo, apanhei muito. Apanhou muito. Apanhei, E tua irmã apanhei era menos que você ou mais? menos. Ninguém aceitava o que eu falava, porque minha mãe dizia que eu falava as verdades sem saber. Sem saber. E aí Exatamente. eu apanhava. Eu apanhei muito até burra velha, até eu entender, e aí eu me calei. Apanhou mesmo, de golpe mesmo, não? Também e apanhei deles, de se unirem para me derrubar, porque quem é ela? O que ela está vendo em mim que eu não quero que veja? Foi complicado, é. Só que Foi eu complicado. era ignorante, eu não tinha noção, eu só via, eu sentia e eu falava, tá tudo errado. Mas, E é Marte, não? Que é e aí e é, eu ia Ma- com toda a força. e é Marte na casa 4, que é a casa da Pois família. é. E aí a Sandra falou uma coisa interessante, que ela disse que eu estou queimando meus karmas. É isso, Sandra, que você falou? É uma interpretação minha, tá, Norma? Isso é Pois um é, pouco mas você acertou, porque eu venho, é uma coisa muito louca, de casamento, de irmãos, eu vim queimando o karma, porque só pode ser, cara. Eu vim Para É discordar. impressionante. É, Hã? E a É, para partir daí você pode Isso é para ajudar discordar. isso com outras pessoas, a partir disso.
acho lindo Porque no estão todos saindo da minha vida, todos já saíram, mas de uma forma que eu não precisei falar, foi interessante mesmo. Foi uma saída assim, já resolveu, agora não precisa mais. Eles foram embora. É impressionante, você vai numa conversa, aquela conversa termina e dali não tem mais outro encontro. É muito doido. Isso na minha cabeça foi muito complicado para eu compreender, Hector, porque você está numa reunião feliz, brincando, e no dia seguinte tudo terminou. Exatamente. E quando você tem uma compreensão de uma situação astrológica, você se cura miraculosamente. Na hora você se cura. Graças a isso que eu me curei, quando eu vi no meu mapa, porque eu não compreendia como é que eu posso estar feliz num lugar e, de repente, essas pessoas somem da minha vida do nada. Isso me deixou quase pirada. Quase pirei. Fui para terapia, porque eu não encaixava. Aí eu fui ver meu mapa, é kármico. É. Bom, mas Obrigada, esse, Sandra. sem lugar a dúvidas, uma. E não só isso, ela também está perto da Lilith, Aí. não? Que também envolve o inconsciente e tal. Então, já você sabe, por exemplo, quando você vai ver esse mapa aqui, se é uma criança, já você já alerta os pais, não? Para terem compreensão da encrenca que são esses filhos e da maneira como lida com essa força. Eu considero muito eles desde 2005, desde que foi descoberto eles. Eu, na verdade, fui um dos primeiros astrólogos que entrou nesse transe de Eris. Eu fiquei fascinado por eles, porque quando foi descoberto ele estava acima da minha lua. E coisa do destino, porque, por exemplo, eu acompanhei também a descoberta dos outros planetas anões, e nenhum foi tão forte como eles. E assim como que também, por exemplo, tinha um amigo meu aquariano, um puta terapeuta, pacifista, psiquiatra, super trabalhado. Meu, e ele tinha aquela coisa que era o cara que brigava com todo mundo na internet. Eu não entendia por que ele tinha isso. Aí, quando fui a ver, ele cravado no ascendente, cheio de aspecto dinamizado com o resto do mapa. Me fala, olha aqui, fulano, onde que está a origem de tua encrenca? Na hora ele se curou. Na hora. Ele mais nunca alimentou o debate e a encrenca, não? Bom, Oi, e o então, Saturno também. e aí, hein? O E aí, Saturno, então, a seguir, Marte na casa 4, Marte em Ares, já tem um monte de informações, quais são os aspectos da Marte. Então, do De mesmo Urano, né? jeito, com o Marte você faz isso de novo, e coloca em todos os signos e vê os aspectos. Então, o Marte, ele tem aspectos com a Lua, um aspecto de trígono, graças a Deus, é um aspecto, a quadratura de Marte com Lua é um aspecto terrível. Agora, já ela, por exemplo, ela tem encrenca, mas ela tem um trígono com a Lua, que é o regente da família. Então, já isto aqui alivia. Se ela tivesse quadratura com a Lua, aí é que ela não ia a ficar perto da casa dela, ela ia ir embora da casa, a relação com a mãe. Seria tudo completamente diferente. Então, esse Marte, ele está Esse suavizado, trígono de Urano, e aí ela vem, exatamente, o Urano a 9 graus. Observa que a norma tem vários aspectos exatos. São coisas que são interessantes, que acontecem. Então, este aspecto de Marte com Urano é outro aspecto de poder muito grande.
Então aqui ela vira uma puta terapeuta mesmo. Quer dizer, aquela pessoa que tem a capacidade de provocar transformações nos outros. Que é o que estava vendo a Sandra ali. Pega teu cetro, Norma. Pega seu cetro. Você acredita que o meu terapeuta me convidou para eu ser terapeuta? Que coisa doida, né? Às Ah, vezes eu sou terapeuta dele, eu acho super interessante. Eu vejo muito isso acontecer. É, muito interessante. então ela tem um poder mesmo. Ela tem um poder de transformar. Ela tem um poder para mexer com energia. Por exemplo, ela poderia ser uma terapeuta bioenergética. Tá? Ela poderia ter todo um trabalho de dar dignidade às mulheres, não? Ah, isso eu sei fazer muito bem. Exatamente. Eu acho que o foco da norma poderia ser a libertação do jugo que tem sobre as mulheres. Ô, Elas, Hector, Ah, e também da ancestralidade. você né? falando isso, eu já trabalhei um pouco isso, e você sabe que os homens ficam enlouquecidos comigo, né? Não, eu Mas, entendo, nossa, ele segurando tem ali. medo de você. Tem. Eles têm pavor quando eles me veem, porque eu detono e pego a mulher e coloco ela lá no pedestal e digo, não se submeta a isso. É. E aí você Natural. poderia misturar isso com a advocacia também, não? Ah, eu ia voar no pescoço de cansei, não dá. Os juízes para mim são difíceis, eles são muitos Não, machões. mas no sentido da formulação de leis, uma Ah, coisa assim sim, mais entendi. institucional, quizás Nações Unidas, o direito da mulher, Nossa, Hector, então vai dar só em outras vidas agora, porque não vai. ser uma Eu voltar, escrever, né? escrever sobre isso, se ter uma ação social que tenha a ver com a libertação da mulher do jugo do homem, do machismo, não? É interessante. Eu E, estou fazendo um curso agora que me chamaram, inclusive foi o terapeuta, para fazer. Agora esqueci. Depois eu lembro. Mediação. Apometria. a apometria, muito legal também. A É, apometria podia. eu já chego impressionante e as coisas acontecem assim com muita velocidade comigo que eu fico até meio que assustada. É uma identificação muito grande. É. É isso Eu, já no eu, nosso eu poderia país. falar assim, que a Norma é uma extraterrestre que está aqui para ajudar a Veio em transição missão. planetária para a nova era, com Veio em certeza. missão. Tem missão. Pode investir que com certeza a tua vida quizás nem começou ainda. É É isso. verdade. Você vai É verdade. descobrir isso pouco a pouco. Aí. Bom, aí Marte só tem esse aspecto, não? Se tem aqui com a parte da fortuna na 2, que vimos essa questão dela ficar com riquezas. E tem dois aspectos, Marte só tem dois aspectos, são dois aspectos exatos, não? Agora, também poderia considerar a quadratura com Mercúrio. Observa, ela tem um Mercúrio em caranguejo e ela é geminiana, não? Então prevalece Mercúrio em quadratura com Marte. Então é essa coisa dela se precipitar também nas falas dela, falar sem pensar, essa questão que aí ela tem que estudar mesmo essa quadratura de Marte com Mercúrio. E o Mercúrio está na 7, então com Marte, então ela é encrenca mesmo. Quando está casada, quando faz parceria, ela é crítica, ela debate até como ela falou, já fiquei esperta, já estou evitando isso, dando mais e aceitando que eu posso estar errada ou pedir perdão quando Ah, me sim. precipito e tal.
Mas Mercúrio, Marte, é aquele que debate, não? Que gosta de uma encrenca verbal, não? E agora o Mercúrio dela é um Mercúrio em caranguejo, que não é ar, é um Mercúrio ligado a emoções. É um Mercúrio que tenta entender as origens, que quer ir mais fundo. Se ela tivesse um Mercúrio em Gêmeos, seria muito mais caótico. Então, Mercúrio em Caranguejo dá uma suavizada, Deus a, foi benevolente, né, foi comigo, né? benevolente contigo. Dá uma suavizada aí, mas tem aquela coisa que tem que prestar atenção mesmo em, em evitar os debates. Ela não discutia mais. Não, quando É, vê, eu tô trabalhando isso. Eu melhorei assim muita coisa, mas também tem um lado, Hector. Eu acho que foi necessário esse lado mais forte anteriormente, porque senão eu ia ser enterrada. é, Eu precisei usar esse meu lado, como eu digo, masculino e forte para me defender, porque você imagina o aspecto do meu mapa na parte da família, se eu não tivesse essa postura, eu não sei se eu estaria aqui. é. Foi muito complicado, muito É, complicado. onde você tem um Marte em Áries, na casa que tiver ele, você saiba que aí essa casa vai ser muito Tá. desafiadora para você, né? É. E mais que essa casa 4 dela começa em peixes, não? Então isso já cria uma postura para ela de receptividade, Apaziguação. de ser, de ter concessões, é decir, ele enfraquece um pouco o Marte, não? Dá uma abertura para ser como ele está sendo na atualidade, né? O Hector, posso Mas também pode comentar ser uma abusada, não? Onde você tem peixe, habitualmente você pode receber abusos, maltratos, né? Só Fala. lembrar do Nó do Norte, porque ele realmente é uma bússola para o nosso aprimoramento, principalmente para nós, na melhor idade, o Nó do Norte em Libra. Então, Norma, respirar mesmo e ir fundo nessas apaziguações, nessas mediações, porque realmente me parece que é uma coisa que vai te dar muita coisa boa, porque está junto com Júpiter, ó, né? Que tá, É, Exatamente. é isso não aí. é? Tô Exatamente. certa, Hector? Você Está concorda, certíssimo. Pró? Está certíssimo. Ela tem lua em leão e nodos tudo em Áries. Então, a Norma era aquelas mulheres que arrancavam cabeças É aos homens. verdade. Guerreira, Agora, nessa vida, ela veio veio colar a cabeça no pescoço. com arrancar mais cabeça. Porque não só o Engraçado, pensamento, né? eu tenho como é que eu vou te explicar? Eu sinto essa vivência passada dentro de mim, essa coisa muito forte de eu não esperar, eu ir comandar, entendeu? Exato. Eu sei, eu realmente é espada mesmo. Eu percebi isso foi quando eu usei. É, eu sinto isso. É como se fosse uma coisa que atrás, que está ali, mas que eu vim de outra forma. Eu vim para amenizar. Eu devo ter sido uma pessoa muito narcisista, muito rigorosa, má, sei lá. Mas agora eu Guerreira, uma guerreira. era. Você era uma É, super heroína. que Você era loucura. uma super heroína mesmo. E você poderia ser militar também. Você Não, poderia mas aí eu vim ser mais uma para pessoa. amenizar isso. Eu militar, talvez eu continuasse com essa, com essa força muito Não, grande. porque você agora nessa vida poderia ser uma militar, por exemplo, uma delegada e Humanista. uma maneta delegada de mulheres. Ah, Você sim. poderia ser a chefa de uma delegacia de mulheres.
para a defesa da mulher, não? É. Da Sim, nova. tem que ir aprofundando isso para você poder construir, porque no estudo profundo do mapa você pode ir construindo a melhor maneira de você viver essa vida, né? Uma potencialidade toda que tem. Estou Bom, seguindo. então, a seguir do estudo de Marte, que é ver a casa, o signo que ele está e os aspectos que ele faz, você vai estudar a situação do signo de Áries dela. Então, o signo de Áries, primeiro que tudo, é um signo que está na cúspide da casa 5. O signo de Áries está na casa 5, então é a maneira em que ela se apresenta no mundo. Então, ela é uma liderança, uma pessoa que toma atitudes. Áries na casa 5, não? Então, eu sou uma líder. Eu estou aqui para agir. Eu estou aqui para decidir. Só que nessa vida, eu venho agir com responsabilidade e acentuando a diplomacia, como a Sandra falou. Então, observa que ela é uma puta guerreira mesmo, né? Ela é uma super heroína, na verdade. Eu tenho certeza que muitos de nós, depois que morremos, você fala, nossa, meu, como foi possível que eu não percebi que eu tinha esses poderes todos? Não? Muitas pessoas, especialmente mulheres, vivem 10% da potencialidade que elas têm. Ela tem Ares agindo na casa 5 dela, tá? E é um Ares que age na casa 5 com uma potencialização da casa 4. Habitualmente, isto é pessoa que tem responsabilidades públicas, tipo ser uma deputada, uma senadora, um agente social, não? É claro que ela pode viver a potencialidade de terapeuta, por exemplo, que tem indiscutivelmente a casa 7, a casa 8, a casa 11 dela. Mas eu, na minha opinião, ela poderia ser uma empresária, primeiro que tivesse muito dinheiro para realizar os seus projetos de liderança. Eu com ela investiria na empresária ou na ativista social. Eu acho muito pouco ela está trabalhando como terapeuta, a não ser que seja uma terapeuta que trabalhe na rede, não? Que aquilo que ela faz atinge muitas pessoas. Eu E o que daria que para. faz sentido para você, Norma? Não, ainda ela pode ser que ela não saiba disso ainda. Então, porque alguém É, isso aí, isso é. é Eu tô Faz seguindo, sentido. tá eu estou acordando. sentindo e eu estou indo nesse fluxo que eu estou sendo conduzida, entendeu? Eu agora estou, como diz o Hector, agora estou prestando atenção. Está As, começando a acordar. as vozes. Mas a casa 4 forte sempre tem a ver com pessoas que têm uma ação política importante no país ou nos Ah, eu não locais onde ele sabia. está, a casa 4, né? Eu não sabia. E, Que informação importante. Gratidão. por exemplo, muitas pessoas com o sol na casa, por exemplo, o Javier Milei, que, que tem o sol na casa 4, vem a trazer, a resgatar a dignidade do país dele, e por aí vai. Sempre a casa 4 é muito forte em grandes líderes Eu que se só tenho destacam. Netuno. E aí, então, em relação ao signo de Áries, tenho Bertas, que é uma espécie de escolha de parceiros, tem a ver com características de parceiros ideais para ela. Tem Lilith, tem Eris e tem Marte. Então, só tem encrenca e um convite para chamar pessoas de encrenca também junto a ela, não?
e com o Nodo Sul lá. Então, por isso eu acho que ela é uma líder. Ela já começou estudando advocacia, que pode ser essa intuição de conhecer as leis para saber como é que ela tem que agir corretamente a vida, privilegiando a diplomacia e tal, mas tomando atitudes que vão a provocar transformações naquela coisa que são tabu, que são. Então, por exemplo, ela poderia ser uma deputada. Você nunca pensou fazer carreira política, não? Não por causa desse lado forte que eu tenho, porque a política é uma coisa muito difícil, né, Hector? Tem que ter muito polimento, tem que ter muito sangue frio. É, E aí, uma pessoa como eu que vê além do que aquilo que está sendo mostrado, e é complicado, você tem que ter um aparato muito forte para não se perder, né? eu acho que ela se está situando. Ela é Mas a o fez, nó do norte na casa fez, 11, em Libra, né? Ou com é, Júpiter, Ela falou a exatamente. é, palavra, polimento. Olha, ela Ela falou se até está a polindo. palavra, que linda. Isso é do Nodo Norte e Júpiter em Libra, com Saturno no ascendente. Que E aí ela lindo. veio como freio no ascendente. Esse só vai agir quando tiver sabedoria. É. Mas ela ainda vai agir. Você vai celebrar. Ah, olha a norma onde que está agora na ONU. Não sei o Na quê. onde é ótimo. Eu já vi, eu estou cansado de ver pessoas assim, por exemplo, a mãe do meu filho, Thales, outra mãe tem área, com toda uma tal. Eu conheci ela professorita de colegial. E ela terminou sendo uma agente da ONU, vendo, tendo questões de alimentação e tal, e na atualidade ela é dedicada a trabalhos com o marido dela atual, que também influencia muitas, muitas pessoas de todo o mundo. Tá? Então, aí nós fechamos a, a interpretação. É lógico que isso poderia, já você ver, poderia ir aprofundando mais, e aí falando com a pessoa, poder ir vendo. E isto é o que cada um de vocês tem que fazer com o mapa de vocês, não? É nesse mês. Então, a questão até o 20 de abril é você conseguirem levantar a interpretação da casa um de você, de Áries e de Marte, e a identificação de como você vive isso, e a partir de como você vive a casa um Áries e Marte, a compreensão, primeiro de como você vive, depois de qual é que é a situação astrológica, aí você vem para a terceira parte, que é como eu vou me reprogramar, me trabalhar para eu viver esse meu lado ariano e casa 1 e Marte, não de maneira automática, mas de maneira consciente, para eu usar essas riquezas celestiais da melhor maneira possível. Então, para facilitar esse trabalho, eu criei um roteiro de interpretação, porque como são já 11 horas, nós vamos ter que terminar. E nós vamos deixar para a semana que vem. Mas eu vou já compartilhar. Eu não compartilhei ainda no grupo o roteiro de interpretação, que a Lilian Compartilhou, já, compartilhou. a Lilian teve Uhum. uma participação especial na organização desse roteiro aí, em cursos passados aí. Então eu vou principalmente a troca do nome, né? colocando o nome. É documento de interpretação. Olha que Essa, coisa, gente. essa aula, Documento. Agora, Hector, é, essa aula você gravou, né? essa aula eu gravei. Tá. Essa aula que estamos gravando, sim. Eu espero que sim. Então,
nos vemos na semana que vem. Espero que não tenha questões, mas eu gostaria muito que vocês fizessem questão de preencher esse documento de interpretação. Eu sei que ele é chato, mas isso vai ajudar muito a vocês. E não só levantamento, porque ele tem uma primeira parte que é o levantamento de dados. Então, onde que está os graus, que está cada um dos elementos relacionados a cada um, Áries e Marte. E a segunda é a interpretação desses dados todos. E a terceira parte, também dentro do roteiro de interpretação, que quase ninguém chega nisso. Durante 20 anos que estou fazendo esse curso, quase ninguém chega nisso, a não ser quando fazem isso no nível terapêutico, comigo particularmente, que é a reprogramação. E no roteiro de interpretação, especialmente na casa 1, você vai ver no final que tem perguntas que é para você responder, para você ter uma ideia de como você vive Áries, casa 1 e Marte. Não? Então você, pelo menos se não escreve, porque são muitas perguntas, não sei quantas, 50, já pelo menos você lê e responde na tua cabeça. Eu falaria que você respondesse escrevendo, porque para ter um bem. Fala. Hector, essa reprogramação é um ato, primeiro, de observação, de autoobservação. Claro, primeiro a autoobservação. E já foi para um pouquinho como você fez, né, aquele resuminho lá. Tá. Aí você responde todas as perguntas, você vai ter mais profundidade para avaliar como é que você vive casa 1, Áries e Marte. Esse é o primeiro. Segundo, é você estudar as riquezas celestiais, que foi o que nós fizemos aqui agora, de uma maneira geral. E o terceiro é a reprogramação, que é aí quando você fica liberto. Quando você usa as riquezas celestiais atualizadas para ter um momento de vida e você reprograma. Assim como, por exemplo, já você reprogramou no teu autoconhecimento e há muita coisa aí. Mas se você fizer isso com profundidade, você vai ver que é muito melhor.